sobre a mecânica dos solos. A mecânica dos solos nada mais é que uma disciplina nos cursos de engenharia, arquitetura e dentre outros também, que tem como seu estudo o comportamento dos maciços terrosos. Esses maciços terrosos nada mais é que barrancos, só que compactados. E esse estudo ele vê o comportamento dele diante de diversas situações, como em obras. Qualquer obra de engenharia ou não está apoiada no solo. Também existem obras que utilizam do próprio solo como seu componente principal, como são os casos das barragens. A origem dos solos. Os solos são formados a partir da decomposição das rochas, formando assim a crosta terrestre, que é a camada superficial da Terra, composta por rochas e minerais. A decomposição da rocha-mãe ocorre por meio de agentes físicos e químicos, chamados de agentes de intemperismo, ou seja, água, vento, clima, entre outros. Temos também os agentes erosivos, que são responsáveis pelo desgaste, transporte e sedimentação das rochas e principalmente dos solos. Podemos usar como exemplo a água, que atua em forma de chuva, por exemplo, ou então o caso dos desertos, o vento que dá origem à erosão maior. Existem dois grupos de solos, os resíduos e os transportados. Os residuais são solos não transportados, onde houve uma decomposição, e eles permanecem no mesmo local, guardando a estrutura da rocha matriz de quem foi originado. O transportado é aquele que sofre a ação transportadora dos agentes geológicos, mar, rio, vento, gelo e gravidade. Este tipo de solo tem-se uma grande quantidade de matéria orgânica em sua composição. Não possui ligação com uma rocha original. A composição do solo é o número de partículas com formas e dimensões diferentes, que formam uma estrutura sólida. Esta não é maciça e sim porosa, possuindo vazios e não ocupando todo o volume do solo. Os vazios podem ser preenchidos com água, que é chamado de solo saturado, ou com ar, quando o solo está seco. O que vai determinar o comportamento do solo será o seu estado, através de suas três fases de formação: sólido, líquido, água líquida e ar oxigênio. Se o solo estiver seco, por exemplo, e for adicionada uma quantidade de água, sua resistência irá aumentar. Falar sobre a classificação dos solos. Os solos podem ser classificados usando várias técnicas diferentes, como por exemplo a granulométrica, onde se é separado pelo tamanho dos grãos, depois a classificação tátil-visual, onde se usa a visão, e o tátil, feito por um técnico especialista. Outra é a classificação unificada dos solos, em que os solos são divididos em três tipos: grosso, fino e turfa. E por último temos a classificação rodoviária dos solos, em que se usa a granulométrica, respeitando os limites da matéria. A compactação dos solos é um processo que tem como objetivo melhorar as capacidades mecânicas do solo. Ela se faz através da redução de índices vazios presentes nele, o que melhora a resistência, diminui a compressibilidade e também diminui a permeabilidade, que nos leva ao próximo tópico, que é o fluxo de água nos solos. Esse fluxo de água é um grande problema para a prática de engenharia por causa de três motivos: a vazão de água no terreno, a redução da estabilidade dos solos onde vão ser construídas as obras e, principalmente, o recalque dessas construções, que faz com que eles tenham uma tendência maior a ceder no solo. E por fim, nós temos a compressibilidade do solo. A compressibilidade do solo nada mais é quando um peso exercido sobre o solo faz com que a edificação ela meio que fique tombada, meio que fique para o lado, como é o caso da Torre de Pisa na Itália. E aqui no Brasil nós também temos esse caso, como acontece no Rio de Janeiro, na Orla de Santos. Tal fenômeno faz com que haja um recalque diferencial no solo e também o seu volume é reduzido. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre térmicas. Calma. A compactação Solo nada mais é que uma disciplina da merda que vai entrar aqui nessa bola. Isso aí. Vamos bosta. Granulométrica e usando... calma. Como são os casos das